Meus amigos, estamos na nossa 9ª aula do curso O Fim dos Tempos, Novos Céus, Nova Terra. Nessa 9ª aula nós estamos gravadas. Lembra que a aula 7, 8, 9 e a 10ª serão gravadas. A 11ª espero receber de vocês comentários, perguntas, ajudas, né? Porque tem muita gente que me ajuda, mandando isso, mandando aquilo. Tem gente que manda até imagem, olha que bacana. Todo mundo cooperando, e isso é muito legal. Correção, outro manda um texto, outro manda alguma coisa que eu sempre utilizo aqui, um filme. E isso é muito legal. É assim que nós vamos aprendendo, aprofundando, buscando em conjunto. Então hoje nós chegamos à nossa 9ª aula, também gravada, e agora nós estamos abordando, a partir da 7ª, não é que nós deixamos de abordar os ciclos, não é que nós deixamos, não, porque nós queremos mostrar lá a lei no seu aspecto estrutural. Nós mostramos que o universo é orgânico, que tudo está interligado e como consequência nós temos os ciclos e vimos que nós podemos fazer da linguagem profética a linguagem dos ciclos. Temos a chave, que logo nós vamos voltar nela, a chave do Mário, lá no livro As 4 Babilônias, e aí nós vamos voltar para aprender a fazer isso na hora que a gente estiver estudando as profecias. E vimos também a questão do universo no seu aspecto dinâmico. No universo, no seu aspecto dinâmico, é um devenir, ou seja, um vir a ser. E aí é por isso que os mundos evoluem, porque tudo está voltando para o sistema. Aí nós paramos aí, fomos para um raciocínio de ver se é um devenir, isso já aconteceu. Como aconteceu? Aí nós pegamos lá Irmão Áureo, que mostra que houve uma queda de Sírios, Emmanuel, que mostra que houve uma queda de Capela, e hoje nós vamos continuar esse assunto. Certo? Pegando algumas bases essenciais do que nós já estudamos e já entendemos agora que existe uma ordem de grandeza em cada processo desse e o mundo de expiação e prova tem uma variedade infinita, como nós aprendemos com Santo Agostinho. Então as ordens de grandeza são totalmente diferentes e citamos vários exemplos aqui em relação a isso. Hoje nós vamos continuar estudando o sistema de Capela, a chegada deles na Terra. E, logicamente, que não temos como estudar a raça amarela, nem a preta, nem a vermelha em termos de exílio, não em termos do que eles fizeram na Terra, porque Emmanuel diz sobre isso, para que a gente pudesse ter uma visão geral dos exilados no planeta como um todo. Mas, pelo menos, os exilados de Capela nos ajudam. E aí Emmanuel também diz, eu vou mostrar isso para vocês mais tarde, talvez aí na 10ª aula eu mostro, que muitos exilados de Capela vão cair, continuam renitentes e continuam errando, que somos nós. E eu vou mostrar essa passagem aqui. Certinho? Então vamos lá. Lembra do que eu mostrei escrevendo? Então tudo que eu escrevo lá eu tento mostrar de novo. No universo, afinidade, semelhança, identidade não quer dizer igualdade. Igualdade em relação à lei. Né? Não em relação aos seres, aos planetas, tudo é uma diversidade. E eu citei na identidade, que todo mundo, mas identidade não é igualdade? Eu citei aquela frase de Jesus, eu e o Pai somos um, João 10:30, o Pai é maior do que eu, para mostrar que não existe identidade no sentido de igualdade, identidade no sentido de comunhão, tá ok? Então isso aqui nós vamos guardar. Dentro aqui nós vamos colocar aquele princípio que nós também já repetimos demais, amor e liberdade. Colocando esses princípios, colocando essa maneira de entender, nós então teremos uma visão clara para que a gente não fique mais achando que a vida em Capela é igual da Terra. Não é em nada. Tem afinidades, os planos evolutivos. E quando eu falo Capela, lembra que é sistema de Capela, é mundos e não é estrela. Mas é totalmente diferente a vida nesses mundos. E vimos que a vida tem em tudo quanto é lugar. Próximo. Aqui eu repeti, né? Trocando algumas palavrinhas só para a gente entender. A vida caminha para baixa frequência e ondas longas. Então, na hora que a gente descer lá para o planetão, tudo é vibração. A vida lá vai ser de mais baixa frequência que a Terra e vai ser mais onda longa do que a Terra. O espírito, porém, se reconstitui em ondas curtas, rápidas e poderosas. Essa luta entre matéria e espírito é que vai fazer, quando você busca o alto, desenvolvê-lo. É por isso que em determinado momento você não encarna mais, como aconteceu com Cristo. Não encarna mais, porque não tem matéria que sustenta a vibração curta que você emite. Recordemos que tudo vibra.
aquilo que eu já falei tantas vezes, né? Vibro, logo existo. Então, se a gente colocar que tudo tem vida, em todos os globos tem vida, nós temos vida até entre os planos, e que tudo vibra, nós vamos entender que a queda significa condensação, diminuição da vibração, certo? E a ascensão, a desmaterialização, significa expansão. E aquilo que nós já estudamos também. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatório cuja variedade é infinita. Isso aqui é de Santo Agostinho, nós discutimos lá e já vimos. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundo expiatório cuja variedade é infinita. E vimos também, as encarnações que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas, são, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Lembra? Está lá no Livro dos Espíritos. Para mostrar o quanto material é a nossa vida aqui. Vimos também espíritos que saíram de Sírio, como Célia Alcione, que é o mesmo espírito, e vieram à Terra. Vimos que inspirações chegam desses planos até nós, que eles trabalham conosco dentro desse campo de inspiração. Então nós somos interligados, por isso que eu falei aquela conjugação mínima. Sírios, Capela, Terra, planetão e um novo planeta aí que também está ligado a nós de mundo de regeneração. Ok? Feito isso, lembrando lá dos nossos ciclos, lembrando das outras fases que está aí na nossa memória, que na próxima aula eu faço agrupo tudo isso para todo mundo ver que tem uma sequência, uma visão, para que a gente na aula, quando eu vou chegar, que é a aula 11, a gente junte todas as perguntas e todas as inquirições e façamos então um rebanhão aí, uma aula salada. Então você fala assim, então quer dizer que no Sol também mora gente? Com aquela temperatura, com aquilo lá? E olha aqui que o irmão Auro fala em relação aos espíritos crísticos do sistema. Trono do Cristo, o Sol controla e alimenta o nosso pequeno planeta a 150 milhões de quilômetros de distância, que a sua luz percorre em cerca de 8 minutos e meio. Trono do Cristo. Então você imaginou? Emmanuel, André Luiz, ele fala o seguinte, que a força eletromagnética não tem só o princípio elétrico e só o princípio magnético, mas na força eletromagnética também tem os princípios transcendentais. Nós estamos até estudando isso no curso. E então não é só a força magnética e não é só a força elétrica, a força magnética como a parte estática e a força elétrica como a parte dinâmica. Nós temos um terceiro item que nós ainda não temos como definir, e André Luiz fala assim, por falta de definição, nós usamos o termo forças transcendentais. A luz é uma força eletromagnética. Você entendeu que em cada raio de luz nós recebemos a irradiação do Cristo, que os espíritos crísticos do sistema, em termos de localização, porque logo que esses espíritos estão no universo todo, é consciência, é no Uri, mas em termos de localização no sistema, eles irradiam a partir do Sol. Então você entendeu que a gente recebe a luz do Sol, que mantém todo o sistema de vida, mas você também recebe a cada momento a luz do Cristo? Nessas forças transcendentais que o nosso André Luiz diz. Então vamos voltar aqui, vamos colocar ali, isso aqui é tão importante a gente entender. Vamos lá, coloca aqui a caneta, por favor. Olha aqui da aula passada, né? Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos, vamos colocar aqui, né? A força magnética, a força elétrica, pode ser o contrário também, né? Mas então, e nós temos uma força transcendental. Então, significa o quê? Que nós recebemos a força elétrica e magnética que mantém todo o nosso sistema através do fóton solar e da irradiação celular. Mas junto com ela vem a radiação da noura crística, não só do Cristo, mas do Cristo de todos os sistemas. Agora a gente entendeu porque os antigos faziam adoração ao Sol. Tem a posição lá do yoga, quando eu fazia yoga lá, que você fazia saudação ao Sol. Eu acho isso é lindo. O Sol como inspiração das colheitas e também de inspiração de deuses solares, né? Que existem inúmeros deuses solares. Entendeu por quê? Está no nosso inconsciente, a gente sabe disso. Está no nosso inconsciente.
Aquineton lá no Egito, colocando tudo para adorar o sol. Está no nosso psiquismo. Então você imagina, quando o sol nos banha, a radiação crística está nos banhando através dessa força transcendental. Então no sol tem vida, e a vida crística. Lógico que espíritos crísticos está no universo todo, é o Anouri, mas estou falando como ponto de irradiação, de referência para as nossas existências, o sol é o domínio do campo crístico. Então, se tem vida no sol, imagina nos outros planos de existência. Só que a gente quer vida de corpo, a gente quer vida de matéria, a gente quer vida de carbono, a gente quer vida de nitrogênio, gente. Vamos pensar que a vida é luz. E aí a gente consegue entender. Se a gente entender que tudo é luz, que tudo é vibração, a matéria é luz congelada. O pensamento e o ser é luz dinâmica, em onda. E o espírito é luz em plenitude, então a gente vai entender que tudo é luz. E essa luz é um processo de vibração. Condensou, mais materialidade. Espiritualizou, menos densidade. E essa é a regra que dá para a gente entender todo o processo. Próximo. Deixa eu apagar aqui, né? Vamos voltar ali no outro? Só para a gente poder fazer a ligação? O trono do Cristo. Então agora vamos ver o irmão Áureo continuando com o irmão Áureo. Primeiro, aqui está falando sobre o Cristo, né? O processo de formação do corpo do Cristo, o corpo fluídico que o nosso Rustem explica. Primeiro obrigou-se à necessidade de abdicar por espaço de tempo, que para nós seria longínquo, da sua normal ilimitação de espírito cósmico, que é o seu trono no Sol, sede do sistema. Transferir-se do centro estelar para a fotosfera, onde lhe foi possível o primeiro e doloroso mergulho na matéria, através do revestimento consciente de seu meta-espírito, com um tecido energético de fótons. Então ele está falando como é que o corpo vai sendo formado, porque o corpo é luz. Então como é que o Cristo foi formando esse corpo, para a gente ter a dimensão de todo o processo que ele realizou até materializar na Terra. Próximo. Agora Emmanuel diz a caminho da luz, olha o que ele diz aqui de Capela. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra. Olha, já se purificaram física e moralmente. Então você vê que o aspecto físico, dinâmico, psíquico e espiritual dentro do plano físico é a norma do universo. Então vamos tentar aqui colocar tudo isso de uma maneira mais fácil. Então tudo no universo é vida, tudo é vida, tudo vibra, tudo é luz, tudo é amor e liberdade e tudo é moral. Pronto. Numa diversidade infinita ou incomensurável, para não usar infinito no antissistema, e numa abundância inimaginável. Certinho? Então lá já se purificou, já. Nós aqui ainda estamos num atraso moral imenso. Próximo. Aí Emmanuel diz: há muitos milênios, um dos orbes da capela que guardam muitas afinidades com o globo terrestre. Voltamos lá no primeiro slide dessa aula, por favor, meu amiguinho. Afinidade, semelhança, identidade não quer dizer igualdade. Esse é o erro das interpretações. Não tem igualdade. Vamos lá de novo agora? Há muitos milênios. Olha bem o que ele fala. Há muitos milênios. Entendeu quando eu falei aqui que o Bom Paulo falou em 200 mil anos? 200 milhões de anos. Quer dizer, você entendeu que há muitos milênios e pode ter sido levas. E os espíritos mais evoluídos vêm como missão, como a gente viu aí, também representando uma leva. Vem como missão
como foi o caso de Célia, depois ela volta como Alcione. Você imaginou quantos que não deve ter? Você já imaginou que muitos santos que são cultuados no mundo todo podem representar a mesma coisa de Célia e Alcione? Você achando que é espírito terreno aqui, os caras estão vindo de outro lugar, reencarnando, fazendo missões maravilhosas. Então já pensou com a Santa Teresa, São João da Cruz, podem ser espíritos desse nível? O Balde tem um texto maravilhoso, se eu não me engano está em Ascese Mística, que fala do passarinho e do peixe. E ele fala, o peixe fala assim, olha, me tira daqui, eu não sou desse mundo, eu sou daí. Ou seja, olha a diferença de vidas, né? Quer dizer, o passarinho e o peixe, olha a diferença de densidade. Certinho? Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Ciclos! Olha nós aqui! Ciclos evolutivos. Tudo é ciclo. A linguagem profética é ciclo. Então, atingiu a culminância, o apogeu aqui, ó, atingiu a culminância, que é o apogeu. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento. Ó, lutas finais estavam delineadas, como ora acontece convosco. Olha aí, gente, todo mundo prestando atenção aqui, é aquilo que nós estamos falando, é no terceiro milênio, estamos no momento, já foi feita a semeadora, já teve o processo de transição, estamos na destruição, e estamos chegando ao apogeu, não sabemos quando é esse apogeu, agora ou depois, não sabemos, nós vamos ter de descobrir. Mas olha o que ele diz aqui, há muito milênio, um dos orbes da capela, que guarda muita afinidade com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Ciclos, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento, estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX, nesse crepúsculo de civilização. Transições esperadas no século XX, aquilo que nós cansamos de ver lá atrás, transição. Então o momento de transição já aconteceu. Por que Emmanuel está falando aqui? Porque ele vai escrever esse livro em 33. Então o século XX marcou a transição. Então nós estamos no período de destruição mesmo. Não sabemos quão longo é esse período. É um século? É 2 séculos? É 50 anos? É 20? É 30? Vai dar tempo da gente terminar esse curso? Não sabemos, não sabemos. Nós vamos ter de descobrir isso junto. Fazer essa investigação junta para saber a visão mais próxima possível, porque data e hora, esquece. Ok? Vai que a gente anuncia aqui a 10ª aula, não vai dar tempo de dar a 11ª, que o mundo já fez o processo máximo que o Daniel falou lá. Ok? Então, olha bem, vamos repetir isso aqui? Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muita afinidade, não igualdade, com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco. Está delineada, está prevista, como aquela mensagem que a gente leu da Revista Espírita. Relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo, ou seja, nesse final de civilização. Ok? Próximo. Alguns milhões de espíritos rebeldes, alguns milhões, dos quais nós somos parte, nossa família espiritual vem disso aqui, a maioria dos espíritos inclusive, lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Entendeu por que fala que o espírito é trabalhador da última hora? Não é da última hora terrena, já vem caindo esse desgramado.
Por isso que eu falo que a pior coisa que existe na face da terra é o espírita, que é aquele que jamais errou, que já errou pra caramba, que já teve 200 mil quedas. Aí Deus teve misericórdia e mandou o ensino dos espíritos através das mais diferentes religiões e conteúdos, codificou para ver se acorda. É nós na fita, gente. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Olha só, povos cheios de piedade e virtude. Olha como é que é diferente de nós. Qual o povo aqui na terra que é cheio de piedade e virtude? O máximo que a gente tem é cheio de mais ou menos ordem e progresso. Piedade e virtude? Você viu a diferença? Mas uma ação saneadora geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua, para as edificações dos seus elevados trabalhos. Concórdia perpétua, olha que nível que era esse mundo de expiação e prova lá. Se a terra sair para o mundo de regeneração, não é concórdia perpétua. Nós vamos ver uma mensagem de Santo Agostinho, que eu vou citar aí na 10ª aula, que vocês vão ver, não é concórdia perpétua. Lá não, eram povos cheios de piedade e virtude, e caminharam para a concórdia perpétua, diferente totalmente, é outro plano. E agora eu coloquei essa imagem aqui, gente, para vocês entenderem, os nossos irmãos evangélicos têm toda uma teoria sobre o arrebatamento. Você entendeu que o arrebatamento é uma distorção, porque eles colocam isso no campo físico e tal, é uma distorção, mas é uma lembrança do processo de atração magnética que vai acontecer na saída da Terra para ir para o planetão? Que o processo se dá por afinidade, por atração magnética. Então, o verdadeiro arrebatamento. E a gente pegou essa visão que está dentro da nossa alma, essa lembrança que está dentro da nossa alma, e traduziu como se fosse subir de uma hora para outra com o corpo, que fosse para o juízo final. Isso aí é apenas as configurações, mas no fundo tem uma verdade. O arrebatamento nada mais é do que a saída de um plano para ir para outro. E essa imagem aqui é a imagem ideal para poder demonstrar isso, ou seja, uma atração magnética. Ninguém vai levar você com a mãozinha, não. Você que é atraído para o plano do qual você tem afinidade. E isso se faz através da própria consciência. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação de seus elevados trabalhos. Certinho? Então vieram para a Terra. Próximo. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos. Olha aqui, ó. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos. Entendeu porque teve aquele ciclo que eu mostrei aqui, os ciclos universais? Então não é só feito com um Cristo de um planeta com o outro, é diretoras do cosmos. Agora mesmo você vai ver que Emmanuel vai falar de uma comunidade diretora do nosso sistema. Olha aqui ele está falando de diretora do cosmos. Então nós temos uma comunidade que dirige o cosmos, nós temos uma comunidade que dirige o sistema, e nós temos os espíritos crísticos e seus auxiliares que dirigem os planetas. Agora mesmo Emmanuel vai falar aqui para nós da comunidade que dirige o sistema solar. Aqui ele está falando das grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos, porque nós estamos falando com movimentos universais. Esse movimento universal é determinado pela diretoria do cosmos, entendeu? Porque é tão claro que não é possível dar data e hora, só o Pai, porque envolve ciclos de ciclos, como eu mostrei aqui na aula passada. Deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime de revolta, aqui na Terra longínqua, Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos de seu ambiente, dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, ou seja, houve uma condensação.
É um ambiente de trabalho penoso e de dor. Houve uma condensação, as grandes conquistas do coração, lembra lá? Irmão Auro, Santo Agostinho fala que a gente não tinha luz no coração, Emmanuel. Era inteligência, mas sem luz no coração. E impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores, que é aqueles que veio de outros processos de exílio e aqueles que estavam em desenvolvimento humanoide na face da Terra. Então, quem decidiu isso? Diretoras, comunidade diretoras do cosmos. Então tem uma diretoria, ou seja, uma comunidade crística que dirige o cosmos. Tem uns que dirigem as galáxias, tem uns que dirigem os universos, tem outros que dirigem os sistemas. Você imagina? Porque é um processo universal, que tem uma conjugação mínima, mas tem uma expressão máxima. Próximo. Então, aqui eu fiz um resumo, né? Os 4 grandes raças que se originaram do exílio da Capela. Então foram os egípcios, os hindus, os árias indo-europeus e os hebreus. Mas aqui já se encontrava os chineses, a raça negra e a raça vermelha. Essas raças são de exílio? Provavelmente. Mas nós não temos a história, pelo menos revelada ainda, com detalhes. Tem muita gente que já fala coisa, porque tem muito trabalho aí realizado quando se fala da primeira raça, segunda, terceira, sexta, né? Tem muito trabalho realizado nesse sentido. Mas nós não tivemos ainda uma revelação maior, mais ampla, como aconteceu com essa daqui, que Emmanuel detalhou tão bem, os outros espíritos como o irmão Auro, etc., completaram. Certo? Então esses são os povos exilados da Terra. Lembra que a Terra é um planeta de exílio, de amargura, de sofrimento. Então vamos estudar um pouquinho da trajetória desses povos, para que a gente entenda pontos de semelhança em relação ao planeta. Próximo. Quando se verificou o advento das almas proquistas do sistema da Capela, em épocas remotíssimas, olha aqui, ó, épocas remotíssimas. Lembra dos 200 mil anos? Lembra dos 40 mil anos que eu falei aqui? A época é muito remota. Então você imagina quão longo é esse processo. Épocas remotíssimas. Já a existência chinesa contava com organização regular. Então os chineses já estão aqui há muito mais tempo. Muito mais tempo. De onde eles vieram, como eles surgiram, nós não sabemos ainda. Com detalhes. Não quero desprezar as informações de outras correntes de pensamento. Contava com organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Olha aqui, ó, humano primitivo. Então, quando veio os povos de Capela, já existiam os chineses, era a organização melhor que existia no planeta, em face dos homens primitivos, que era o que estava em desenvolvimento na Terra. Então significa que também a Terra é um processo de exílio para os chineses. Próximo. Os 4 grandes massas de degradado formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio das raças amarela e da raça negra que já existiam. Entendeu de onde surge o racismo? Porque os que vieram de Capela se achavam superior. E eram superiores em inteligência. É aqui que nasce o racismo. Aqui que nasce a visão da superioridade da raça indo-europeia. Aqui que nasce a visão de pureza da raça. Aqui que nasce a supremacia da raça branca. Todos esses absurdos que nós vimos durante séculos. A escravização. Porque ao virem para a Terra traz o orgulho e o preconceito. E se acham especiais, apesar de estar no mesmo plano. Aí nasce
o racismo que está aí no mundo até hoje, uma coisa inconcebível. Aí o que a vida teve que fazer? Tirar de um corpo e colocar no outro, colocar num corpo e sair no outro, igual a gente viu lá com o Publio Lentulus. É senador nessa encarnação, 50 anos depois é um escravo. Para ver se aprende, se baixa o orgulho. Certinho? Próximo. Entre as raças negras e amarelas, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria e da Atlântida, que vão principalmente aqui da Lemúria, né, que segundo os estudiosos gera a raça vermelha, né? E de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da Cabela trabalhavam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Então você vê que as nossas encarnações foram aqui, ó. E Emmanuel confirmando aqui a Lemúria e a Atlântida. Então os exilados reencarnaram lá. Reencarnaram no seio da raça negra, reencarnaram no seio da raça branca, reencarnaram no seio da raça amarela, na vermelha, levando a contribuição, mas ao mesmo tempo gerando com seu orgulho as guerras de exceções e gerando toda essa visão preconceituosa que domina até hoje a Terra. Próximo. Assim, pois, referindo-se ao degradado dos emigrantes da capela, devemos esclarecer que nessa ocasião já o primata homíneo se encontrava regimentado em tribos numerosas. Viu aí? Então, enquanto tinha os chineses mais organizados do planeta, nós tínhamos chegando da capela e o primata hominis já estava na fase primitiva, o desenvolvimento do homem. Entendido? Fase primitiva. Depois de grandes experiências, foi que as migrações do Palmir se espalharam pelo orbe, obedecendo a sagrados roteiros delineados nas alturas. Quanto ao fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados, espíritos tão avançados em conhecimento, contrário de nós agora, não vem dizer que a gente tem um avanço em conhecimento enorme, não tem. Entendeu a diferença? Ó, espíritos tão avançados em conhecimentos, era o que a gente tinha. Em corpos de raça primigênias, não deve causar repugnância ao entendimento. Lembremos de que um metal puro, como ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar no vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização do bem é sagrado. Então o capelino estava chegando, logicamente que não evoluído igual a essa figura aqui, e o primata hominis estava em desenvolvimento. Mas já tinha aqui os chineses, já tinha os negros, já tinha os vermelhos, e onde os capelinos vão reencarnar, não reencarnar só na raça branca. Vão reencarnar em todas as raças, todos receberam o benefício do conhecimento, que é a única coisa que tinham, porque não tinha coração. Até hoje nós não temos. Muito bem. Para que a gente entenda como é difícil criar a vida, eu trouxe isso aqui do Michio Kaku. É seguro dizer que a criação da vida nos oceanos primitivos levou de 1 bilhão a 2 bilhões de anos. A Terra tem 4,5. Você entendeu então? Volta lá. Que para chegar nisso aqui, se gastou bilhões de anos. Então precisava de todos os exilados, inclusive os exilados chineses e vermelhos. Deu para entender? Por quê? Olha a diferença. Para criar a vida, lá nos oceanos precisou de 1 bilhão a 2 bilhões de anos. E olha o que ele diz, é seguro dizer. Depois da vida, vamos falar, para poder criar o primeiro animal lá, mais 2 bilhões de anos, até surgiu o homem. Por isso que André Luiz fala, o homem está na razão em torno de 40 mil anos. Está lá no livro de Libertação. Vou citar aqui também. Viu como é que é difícil? Viu a situação que nós vamos chegar lá no planetão? Mais densa ainda, mais primitiva ainda. E nós não temos riqueza de conhecimento não, os capelinos tinham. Nós temos o quê? Goiano então, o que o goiano vai ter de conhecimento de Jesus?
Coitados dos goianos, né? Qual o conhecimento nós vamos levar? Conhecimento de plantar milho, fazer pamonha, o piqui. Então esse é o conhecimento que o goiano vai levar para o planetão. Entendido então? Próximo. Aí, ó, tá aqui, ó, que eu acabei de dizer. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpe de sílex, o homem da atualidade, classificado de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiro de fuzil. Nem fuzil mais, né? Porque aqui já está antiquado, não usa mais fuzil. Ativa de drone. Agora é drone e a bomba lá, a mãe de todas as... de todo o extermínio. Então, só 40 mil anos, gente. Volta lá na anterior. Para criar a vida foi 2 bilhões de anos, de 1 a 2 bilhões. Estamos na razão apenas 40 mil anos. Olha a demora. Olha a demora. Olha como é que é denso. É isso que eu quero mostrar, evidenciar. Para você entender como é que vai ser a nossa vida lá. Porque todo mundo, não, se você for para o planetão, tudo bem, a gente recomeça. Não, nego. Você vai recomeçar, mas com o corpo grudado de chiclete. Dificílima a vibração, é muito mais denso que aqui. E se os capelinos vieram aqui para cá com um grande conhecimento, nós vamos para lá, meu filho, com um conhecimento reduzido, porque a nossa mente não abriu. Então aquela velha história, não queira não. É melhor não ir, né? Muito bem, próximo. Foi assim que... E agora olha que bacana. O Senhor está presente conosco a todo momento. Falei aí do processo da força transcendental que tem na força eletromagnética. Mas os espíritos capelinos, quando chegaram aqui na Terra, Jesus os recebeu. Então todos nós vimos o Cristo. Todos. É por isso que a partir daí, em todas as religiões que surgiram no mundo, se esperava um grande enviado, que foi o que ficou gravado na nossa mente dessa reunião. Então, nos campos remotíssimos, quando viemos de Capela para cá, quem nos recebeu foi o Cristo. Então, todos nós temos a lembrança do Cristo. Por isso que João falou tão bem, ele veio para que os que eram seus e os seus não reconheceram. Não reconheceram porque a gente já tinha visto. Olha aqui que Emmanuel fala. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Ou seja, nós fomos recebidos pelo Cristo. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço de regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Ou seja, aqueles todos que vieram de Capela foram recebidos pelo Cristo. Por isso que em tudo quanto é lugar se esperou o Cristo e um novo enviado. E na hora que ele veio, foram poucos os que reconheceram. Então lembra disso, ó. Volta lá. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de sofredores infelizes, no qual a maioria de nós estava. Próximo. Aqueles seres angustiados e aflitos, presta atenção nisso aqui. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo o mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na fase obscura do planeta terrestre. Lembra das ondas obscuras que nós mostramos lá no livro Renúncia? Alcione, que está indo para as faixas escuras. Emmanuel confirma isso aqui, ó, as ondas obscuras, por isso que eu pus essa foto. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixaram atrás de si todo o mundo de afetos,
Não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, noite dos milênios, da saudade e da amargura, olha o sofrimento, gente. Reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Paraíso perdido, que não é o nosso caso. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados de sua imensa misericórdia. Na próxima aula eu vou mostrar que muitos deles continuam no mal remitente, que Emmanuel fala isso também no livro A Caminho da Luz, para mostrar a continuidade nossa. E vai para o planetão ainda. Ave Santa Maria, isso que é revolta. Próximo. As raças adâmicas guardam vaga lembrança da sua situação pregressa. Então tem lembrança. Guardam vaga lembrança. Tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de geração a geração, até que ficasse arquivado na página da Bíblia. Por isso que o paraíso perdido indica a queda planetária, indica a segunda queda, indica a primeira queda, porque a lei é única. Então você pode interpretar ela em todos os sentidos. Aqueles seres decaídos e degradados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas. Você imagina, os goianos vão se reunir de novo lá no planetão, gente. Vão criar a primeira viola e o primeiro canto sertanejo, vai ser nosso. Você viu que eles se reuniram por afinidade. Olha o que ele diz: afinidade sentimental e linguística. Então, na hora que falar lá no planetão, vai falar assim, tem os hindus, né, os egípcios, o indo-europeu, aí vai falar os goianos. Vai ser o cara que vai inventar no planetão lá a viola. Entendido? Ou seja, foi por afinidade que eles se associaram. E tem afinidade tão rígida, tão forte, que é igual o judeu. O judeu é judeu em qualquer lugar do mundo. Nasce lá e é judeu. Olha que força. Olha que afinidade. É incrível isso, né? Que nós não temos essa identidade, né? Mas o judeu tem. Preservou isso nas reminiscências e até hoje está lá vivo. É muito legal, né, gente? Próximo. Olha aqui, olha o sânscrito, que usa tanto o sânscrito como língua né, divina, como o judeu também fala, como o árabe também fala. Olha o que Emmanuel diz em A Caminho da Luz. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquelas grandes raças de pensadores. Por isso que tem os livros que formam a base da orientação, porque vem deles, que se organizou na margem do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma reminiscência da sua existência pregressa em outros planos. Ou seja, sânscrito vem lá de capela. É uma reminiscência. É por isso que toda a língua, né, branca vai surgir de antecedente sânscrito. E toda visão nossa começa lá na Índia, por isso que a gente referencia a Índia até hoje, né? Que é de lá que vai nascer todas as reminiscências que geraram os conhecimentos e que vão gerar os livros basilares, né? O Bhagavad Gita, né? Os Upanishads, né? O Mahabharata, o livro tibetano dos mortos, o livro dos mortos do Antigo Egito. Todas essas tradições que chegaram para nós como fragmentos é a base de todo o processo. Você vê que o judeu vai buscar no Egito, lá com Moisés, etc. Pitágoras vai lá no Egito. Quer dizer, é daí que nasce toda a nossa
as nossas bases, né? Os nossos alicerces da nossa civilização. Beleza? Agora uma coisa que a gente tem que entender em definitivo. Tudo é transitório, tudo é o devenir, tudo obedece àquela lei que nós estudamos aqui na aula passada, o vir a ser, certo? Então tudo isso também está retornando, e aquilo que o Baldi fala tão bem, ó, o universo infinito palpita de vida que ao reconquistar sua consciência retorna a Deus. Está lá em A Grande Síntese, para não falar que a Grande Síntese não fala de queda, está aí. Todo o universo está retornando. Por isso que é uma dança total de transformação. Então, aquela lei do devenir, aquilo que Santo Agostinho falou na mensagem, a mudança, por isso que nos grandes ciclos é cósmico. Porque todo mundo está mudando, porque todo mundo está voltando. Então, vamos repetir o que o Baldi fala? O universo infinito palpita de vida que a reconquistar a sua consciência retorna a Deus. Parábola do filho pródigo. E por último, nosso universo é uma clínica onde se cura os enfermos da doença da rebelião. Isso aqui é muito bonito, né? Está lá no sistema. Por isso que tudo é transitório, a matéria é transitória, o universo é transitório, o universo é uma segunda criação divina. Porque tudo isso, todos os mundos estão voltando dentro daquele campo imenso da espiral que nós mostramos aqui na aula passada. Certo, pessoal? Então nós estamos encerrando a nossa aula, a nossa 9ª aula. Na 10ª, que também vai ser gravada, eu vou fazer um apanhado geral para a gente não se perder, né? Quando eu falo isso, eu estou falando de mim, né? Para não se perder. E a partir daí, na 11ª, a gente estuda as perguntas, os questionamentos, os comentários que vocês vão nos enviar, para que a gente possa terminar as nossas aulas na 15ª aula, com todas as ferramentas prontas para a gente começar a explorar as profecias e saber que do período de destruição onde nós estamos. Ok? Pessoal, muito obrigado. Fica aí com a mensagem que os meninos selecionaram para o término da aula e até semana que vem com mais uma aula gravada. Tchau. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org